eu entrei assim numa situação realmente de decadência total. E isso trouxe uma depressão para mim. Quando em janeiro caiu meu salário todinho na conta, eu comecei a pagar todas as pessoas que eu estava devendo, sobrou aquele dinheiro, eu consegui trabalhar com ele. Hoje a minha vida voltou a ir para os trilhos, eu estou muito mais centrada do que eu era antes. Então, me chamo Jaqueline, eu sou de Joinville, Santa Catarina, e ela sempre, a Dagi sempre fala, vocês se desorganizaram, né? Eu sempre fui muito organizada, assim, eu sempre cuidei muito do meu nome, tanto que foi a primeira vez que eu tive o nome sujo. Então, comigo foi uma situação que eu estava acostumada a ganhar um salário alto, eu sou PJ, eu tenho uma empresa de representação, então a minha folha de pagamento nunca baixou de 20 mil, era 18, assim, não é o céu, né, mas mediante a média salarial brasileira, eu estou entre os 10%, né, Dagi? 10, eu acho, né? Então, assim, eu era 20, 18, 20, e com isso eu abri uma loja com um sócio, acabou que daí aumentou um pouco mais a minha renda, daí eu por N motivos eu desfiz a sociedade, acabei vendendo a minha parte para o meu sócio, ele ia me pagar em vezes. Nesse mesmo tempo fiz uma viagem grande, voltei com uma vontade de reformar minha casa, entrei numa reforma, eu sempre tive um dinheiro guardado, então tinha ali uns 70, 80 mil guardado, e acabei que troquei o carro também, eu sempre fazia assim, eu sempre estava com um carro novo, troquei o carro, só contando para vocês como é que eu me endividei. E fiz uma escolha errada. Fiz uma escolha errada. Várias escolhas, foi uma sucessão de escolhas erradas. Em um momento da minha vida que eu estava fragilizada pela venda da minha loja. Eu descobri que meu sócio estava passando a perna em mim, enfim, acontece. Dinheiro entra, dinheiro sai, a gente tem que fazer, eu perdi muito dinheiro nessa negociação. E fui lá, troquei o carro, eu paguei metade do carro à vista. Dei uma entrada e mais o financiamento eu amortizei, eu paguei com essa minha reserva de 70 mil e eu reformando a minha casa. Então, chegou no momento da reforma, como eu nunca tinha reformado antes, que o dinheiro acabou e a reforma não. As minhas contas deram errado. E eu morando na casa, então eu comecei a usar o especial da minha conta e meu cartão de crédito, que tinha um limite altíssimo, o limite do meu cartão era 40 mil, para pagar. Deixa eu já ativar aqui a luz. Peraí, que eu tô. Ela tá no carro, gente. Vocês acreditam que ela tá no carro conversando com a gente? Eu saí para jantar, que agora eu consigo sair para jantar, né? Antes eu não estava conseguindo mais. Daí eu peguei e eu comecei a usar especial e cartão de crédito. Então vinha faturas de 20 mil e eu ganhava 20 mil. Então, assim, chegou uma hora que a coisa embolou e eu comecei a parcelar, daí foi só morro abaixo. Chegava a fatura de 20 mil, de 18 mil, e meu salário era esse, eu tenho um custo de vida, eu fiz o meu... Ai, me lembra, Dagi? Reset. O meu reset, e estou tentando fazer todo mês, isso é um hábito, porque não chegou um momento que eu não olhava mais as minhas contas, então foi de um ano para o outro, eu consegui levar essa vida reparcelando cartão, durante quase um ano, tá? O especial da minha conta era 10 mil, sempre o especial sendo usado, fiz um empréstimo de 18 mil, também pagando empréstimo de 18 mil, reparcelando aquela coisa, né? Era só um banco que eu tinha problema. Então, começou realmente a virar uma bola de neve e eu comecei a perder o sono. Isso que eu tive uma queda aí de faturamento por alguns motivos ali foi uns 3 meses assim que eu ganhei uns 5, 6 mil a menos de faturamento. Então imagina, se tu já tá com tudo comprometido, foi bem difícil. Chegou um momento que eu estava desesperada, já não estava mais dormindo, engordei nesse período aí uns 14, 15 quilos, porque eu ficava em casa comendo, minha casa, uma reforma que não terminava, graças a Deus,
eu consegui terminar uma parte que estava sendo feita, estacionei a reforma para me reorganizar financeiramente, recomecei ela no mês passado, consegui fazer no cash. Então, são algumas vitórias, assim, que eu posso dizer que, assim, meu Deus do céu, não tenho nem o que falar. Isso tudo porque eu, numa chamada, nesse momento ali de desespero, onde eu já estava engordando sem parar, sem dinheiro para pagar as contas, eu já tinha reduzido muito a minha qualidade de vida, eu já não saía mais para jantar com o meu filho, com as minhas amigas, eu cuidava no supermercado, comecei coisa que eu nunca fiz, faz muitos anos que eu não faço isso, olhar o preço das coisas, optar por coisas inferiores, comprar somente o básico. Eu entrei, assim, numa situação realmente de decadência total, assim, na minha qualidade de vida. E isso trouxe uma depressão para mim. Eu fui para fluoxetina, porque eu vivia nervosa, óbvio, o cobrador o tempo inteiro me ligando. Era o meu celular era 15 vezes por dia que tocava, era cobrador. Olha só. E Jaque, eu vou te fazer algumas perguntas, porque antes até que a gente tenha. Eu gosto muito dessa parada de entrevistar vocês, porque existe um universo imenso de pessoas que têm dívida e que às vezes a gente cria um estereótipo do endividado. A gente cria um estereótipo daquele assalariado que ganha 2.000 e que gasta mal e que compra umas blusinhas, e são estereótipos que as pessoas elas vão criando de acordo com o convívio delas, com o que elas sabem. E tem vários, que não é estereótipo, são perfis de assalariados. E eu gostei que você você falou abertamente quanto você ganha, então eu vou me sentir confortável aqui para entrar nesse papo que eu vou entrar com você agora. Eu entrevistei esses dias a Flávia, uma aposentada que ganha um salário mínimo. É uma realidade. E ela ganhou um salário mínimo e está devendo, se eu não me engano, algo em torno de 70, 80 mil. E aí, quando a gente fala de uma pessoa que, como bem você falou, só hoje, de 10 a 15% da população ganha acima de 10 mil reais. São os clientes Select, vou colocar aqui, Prime, estilo dos bancos, né? Você, por exemplo, eu não sei se você era Van Gogh ou Select, mas você era um dos dois, né? Eu era Van Gogh. Isso, E você estava no Van Gogh porque ninguém do Select te puxou ainda, mas você era Select, era para estar lá no Select, né? E aí esse cliente, era ele dourado, era cor de ouro os meus cartões. Isso, ele só não tinha te passado para a agência chiquetosa, que era a agência que eu trabalhava. Eu fui comprar um carro de 120 mil reais, eu entrei com um cartão eu entrei com a chave do meu carro velho e com o meu celular, eu não apresentei nem identidade e saí de lá da concessionária com o carro. Exato. E vocês são uma galera que ganha mais de 10 mil, que tem muitas dessas pessoas que me seguem aqui, ganha mais de 10 mil, em geral, são servidores públicos ou pessoas como você, que são autônomos PJ, que prestam um serviço que, entre aspas, é meio que assalariado, mas não é porque vocês trabalham por produtividade, e como representante comercial, tem a cartela de cliente de vocês, alguns até que já compram meio que fixo, né? E outras que são aquisições que vocês vão fazendo, tá? Então, a vida do representante comercial, ela é uma vida de pompa mesmo, ele ganha bem, ele ganha como um servidor público nível alto, assim, que ganha seus 20 mil reais bruto, que vai dar uns 14 mil líquido, e ainda vocês não têm o imposto de renda na fonte. Como vocês são PJ, vocês não têm que pagar aquele desconto direto na fonte. Então, é um padrão que, em geral, as pessoas tendem a olhar, Jaque, e falar assim, fulano é rico. Porque eles veem um carro na garagem, porque eles veem a pessoa muito bem vestida, muito bem arrumada, só que uma pessoa que vive no crédito. E é uma pessoa que ela ganha 20 mil e ela administra a vida dela para caber nesses 20 mil. Logo, ela vai ter uma vida bem confortável. Ela não faz reserva, ela não costuma se preocupar muito com a aposentadoria futuro. É isso aqui que sai do esquadro. É isso aqui, é um evento. Então, você não é uma pessoa que passou anos, né? É outro perfil de endividamento. Você não passou anos fazendo errado. Você passou ali, foi uma dor de barriga. E aí foi uma dor de barriga seguida da outra, né? Foi umas 3, assim, né? Foram várias escolhas erradas. Uma, quando eu comprei o carro, eu não deveria ter tirado 30 mil da minha reserva e ter amortecido as dívidas, eu deveria ter deixado a parcela, porque eu financei com uma taxa baixíssima, eu não entendi até hoje porque eu fiz essa merda de pagar parcela de trás para frente, eu não entendi,
Tipo, o que eu amortizei de dívida ali foi 10 mil reais, eu acabei pagando muito mais para o banco de juros quando me enrolei. E se eu tivesse esse dinheiro, eu ia conseguir fazer outra coisa também que eu fiz, foi ter feito todos os cômodos uma vez só na minha reforma, tipo, quebrei tudo, a casa toda, eu deixei um quarto só para eu morar, tipo, eu deveria ter começado para não me endividar, então foi essas duas escolhas que eu me descapitalizei com a minha reserva, e como eu sou autônoma, qualquer mês que não dá certo, igual o mês passado foi um dos piores meses dos últimos anos para mim, só que as minhas dívidas, como eu estava já vivendo muito enxuto, eu praticamente hoje eu não tenho dívida de cartão, eu não tenho dívida, porque eu nunca deixei de ter cartão de crédito, mesmo eu devendo depois, no final, meu cartão de crédito estava em 48 mil, mais o empréstimo, na minha conta total, que o banco estava me cobrando, era 78 mil. Então, eu nunca devi. Então, quando eu vi essa conta, eu pensei, cara, vou ter que vender o meu carro para quitar essa conta. É isso que eu pensei, É, vou ter que vender o meu ótima carro para coisa que quitar a você conta. falou. Inclusive, a pessoa que não tem esse histórico de dever, tipo, a galera tira registrado aqui, tá devendo 250, 300 mil às vezes, tem gente que tem 30 mil. Cara, e a turma tem um carro na garagem, é bizarro como a primeira coisa que pensa é, eu vou vender meu carro e pagar a dívida. O que que você acha que te impediu de fazer isso? Porque você tem um filho, já é por si só. Você trabalha com o carro. Por que que você acha que você não vendeu o carro? Porque ele estava ainda. Eu só não vendi o carro porque faltava 10 parcelas para eu quitar ele. Não, faltava menos, porque eu quitei ele mês passado, se fazia. Faltava 8 parcelas, se não me engano, para eu quitar ele. E como o meu nome começou a ficar sujo, meu CPF, foi rapidinho para, né? É, como o meu CPF, meu score baixou, meu CPF, como eu comecei a atrasar, daí quando eu tinha que quitar ele, daí eles iam pagar 15, 20 mil reais a menos no meu carro, porque quanto maior o valor, menor, né? Você E, percebeu que ia ser uma burrada isso lá quando você começou a ver que essa dívida não estava no valor justo. mas exatamente, quando eu já estava em contato com o teu curso, quando eu comecei porque até então eu não tinha coragem de olhar a dívida, eu só ia pagando. Eu falei para a Dália, eu fiquei um ano pagando ao rotativo, um ano parada na vida, né? Porque eu paguei muito dinheiro de juros. Acho que foi por isso que o Bradesco ele veio e ele negociou tão rápido comigo. Porque qualquer juiz ia falar, não, moça, pode ir embora que a tua dívida já está paga. Porque eu paguei muitos juros, eu praticamente comecei a pagar só os juros e jogar a conta para frente. Né? Eu reparcelava, era todo mês, eu fazia parcelamento de cartão de crédito, sempre em 5 vezes, 5, 6 vezes para evitar ficar muito grande a conta, e no final todo mês vinha 17 mil de cartão de crédito, 20 mil de Quanto mais cartão você de parcelava, mais a dívida aumentava, né? porque eu era obrigada a usar, porque daí eu dava 10 mil de entrada de cartão de crédito, tinha mais empréstimo pessoal, daí tinha mais os juros do especial, daí no final ia 12, 13, 14 mil só para pagar isso, e sobrava um tantinho assim para eu pagar as outras coisas que eu tinha para pagar. Desespero, né? E já aqui, uma coisa que é muito doida, porque parece assim, eu ganho bem, a minha vida é confortável, né? Mas teve algo que você falou no teu raio-x que me chamou bastante atenção, porque assim, quando a gente escuta você falar, vou falar de um lugar bem julgador aqui, né? Parece que a sua dor foi menor, do tipo assim, né? Talvez quem tá ouvindo a gente e tá com dificuldade de comprar o básico no mercado, não tá entendendo aonde foi que você chegou. E quando eu li seu raio-x, e assim, ouvindo a tua história, porque o pessoal não tem todos os elementos, né? Eu quero que você conte um pouco disso, assim, porque você foi rolando dívida porque você achou que era a única coisa que tinha como você fazer. Mas aí chegou o momento que nem a escola do seu filho você estava conseguindo pagar e que você falou assim, não, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí você cogitou até talvez não ficar com teu filho. Eu quero que você conte um pouco desse fundo do poço que você enfrentou. A prioridade da minha vida sempre foi a educação do meu filho. Então, meu filho sempre estudou em colégio particular, inglês, ele sempre teve tudo do bom e do melhor no setor de educação. A gente mora numa casa relativamente confortável, mais simples, não é uma casa de alto padrão, mas é uma casa confortável. A gente anda com um carro bom, sempre um carro do ano. E mais uma coisa que eu poderia morar numa casa bem melhor,
foi a educação do Miguel. Então, dentro da nossa cidade, ele sempre estudou em colégios muito bons, assim, de mensalidade alta, mensalidade R$ 2.000, R$ 2.500, e daí aula de inglês particular, né? Ele faz bilíngue desde 5 anos de idade, como eu crio ele sozinho. Essa foi uma prioridade que eu coloquei na minha vida, porque eu vim de uma família muito pobre e sempre tudo que eu queria era estudar, era fazer curso, era fazer inglês. Então essa era uma vontade minha. O Miguel nunca teve muitos brinquedos assim caros, ele não foi para Disney, né? Poderia, com esse dinheiro, ter colocado ele numa escola mais simples e ter guardado para a gente ir para Disney. Ele tem vontade de conhecer, mas a prioridade sempre foi o estudo. E eu comecei a atrasar a escola, e no final, assim, eu estava devendo 10 meses da escola e veio a rematrícula. E foi bem quando eu entrei no teu curso, a rematrícula foi a primeira negociação que eu fiz para ver por prioridade, foi a escola do Miguel, e foi a mais fácil de fazer. Mas como eu nunca tinha ficado devendo a escola dele, eu não sabia nem por onde começar. E quando eu cheguei na escola, elas falaram para mim: nossa, já que você não falou antes com a gente, muitos pais passam por isso. E é fácil, a gente vai aqui parcelar, se parcelaram sem juros, e acabou que eu pensei, cara, eu não estou conseguindo nem pagar a escola do meu filho, eu vou pedir para ele morar com o pai dele, para eu conseguir me organizar, se for para me organizar. Isso foi uma decisão muito difícil, mas eu cheguei a cogitar, porque lá ele vai estudar, continuar com o mesmo nível de estudo que ele tem. Então isso era uma dor minha, isso era o que mais me perturbou num primeiro momento, E porque foi isso, como eu nunca fiquei pode falar. devendo, eu achei que só ia subir a idade. E Cara, eu mas tinha essa consciência, só vai subir isso daqui. e quando você E falou assim de deixar o teu filho quando você falou assim, eu cogitei deixar o meu filho 1 ano com um pai que ele nem tem muito vínculo, para eu trabalhar 24 horas por dia para pagar essa dívida. E aí você falou que estava exatamente. desanimada, e tal. Eu falei, cara, às vezes as pessoas acham que uma pessoa que ganha um pouco mais, ela não chega no fundo do poço, mas olha onde você chegou. E Eu assim, eu engordei, queria. eu engordei quase 18 quilos em 6 meses. Isso foi puramente emocional. Eu fiquei realmente. E a dívida, o dinheiro, ele tem o poder de desestabilizar a gente num grau emocionalmente. Eu acredito que a dívida seja tão parecida, ou talvez um pouco dependendo do luto, de um luto, assim, porque ela desestabiliza a gente emocionalmente, que parece que ela tira todas as nossas forças de reagir. Pois é. Parece assim que quanto mais tu deve, menos tu age. É, Tu não... e isso foi uma conversa que eu tive hoje no Instagram. Eu tive uma entrevista bem difícil já, e conversei com uma pessoa e eu não consegui me conter, assim. Eu percebi que eu fiquei bem emocionada e eu fiquei do outro lado falando assim: puta que la merda, cara. O que mais que eu preciso falar para essa pessoa para ela ver que ela não tá vivendo, ela tá sobrevivendo, que foi o que você viveu 1 ano, né? Foi aumentando, foi piorando, assim, quando a gente se conheceu, estava realmente no fundo do poço, Dade. E daí foi muito engraçado que eu, nessa de olhar Instagram, e eu sempre fui muito ativa, né? Eu sempre tive muitos negócios. Eu nunca coloquei meus ovos numa cesta só, então sempre tive 2, 3 negócios paralelos. E eu comecei a não ter energia nem para fazer o meu principal, no final. E daí, olhando o Instagram, eu vi um patrocinado teu, só que eu sempre fui muito descrente mesmo, assim, nessa situação. Eu não tinha dinheiro para gastar mais. Eu cheguei num período assim que eu estava com um cartão de crédito só, não, minto, fiquei com 2 cartões de crédito, um da Renner, e que eu tinha 2.000 e poucos reais de limite, e outro do meu PJ, que eu não podia cagar de jeito nenhum, porque no Era isso, PJ, limpar. era isso que eu ia perguntar para você agora, né? Porque apesar de você ter um CNPJ, as suas dívidas eram todas na PF, né? Era toda essa PF, aham. Porque É, eu dividia sempre, né? Minha contabilidade ela é muito crítica, ela pedia para eu dividir, então tem folha de pagamento. Eu sou uma PJ, mas eu também sou uma funcionária, eu sou minha própria funcionária, então eu recolho, eu tenho minha folha de pagamento. Teoricamente, meu salário é R$ 3.500, eu tinha que gastar isso por mês, mas eu não, né? Então, assim, é algo também que eu estou aprendendo. sim. Daí, quando eu vi o patrocinado, Dagi, veio, que é até uma história que tu pediu até para eu contar,
veio ao teu patrocinado e eu comecei a ler os comentários. Entrei na tua página e comecei a ler os comentários. Eu só não me recordo se veio patrocinado pelo Instagram ou pelo Facebook. Eu entro bem pouco no Facebook, mas eu peguei um comentário de uma pessoa, umas 3 pessoas aleatórias, e procurei para ver se a pessoa era real, se não era paga para estar ali escrevendo, elogiando o teu curso. E daí eu peguei e joguei. E numa dessas eu conheci a Kelly. Não, a Kelly não deve estar ouvindo aqui, se bem que a dívida da Kelly também era no Bradesco, tá 1 ano rolando, menos de 1 ano, eu acho, não sei. Mas era a Kelly, e eu chamei a Kelly, mandei uma mensagem para a Kelly, e às vezes as pessoas não olham essa mensagem quando não é amigo da pessoa, a mensagem vai para uma outra caixinha ali, oculta, que tu tem que ler. E eu mandei: oi, Kelly, me chamo Jaqueline, eu vi o seu comentário lá na DGL, eu gostaria de saber se você realmente fez o curso, o que você acha que eu tô... E eu contei a minha história toda, eu mandei um texto desse tamanho para Kelly. Eu sou mãe também, eu tô devendo o colégio do meu filho. Ela falou: nossa, o colégio fica bem tranquila. Que ela me respondeu assim: oi, Jaqueline, nossa, o colégio fica bem tranquila, que é a coisa mais fácil de negociar. Eu já negociei muitas vezes o colégio dos meus, que eles também estudavam em colégio, e ela é professora do município, ela dá 1000 aulas, ela dá 40 horas de aula ou mais, e ela também tem um salário assim bom, e ela também se endividou enfim, ela me contou a história dela também. Ela me falou: ó, pode fazer sem medo o curso da DGL, que eu estou conseguindo quitar, já que tem isso, aquilo, dei entrada na minha casa, estou financiando a minha casa, só com renegociação, que ela usou a T6, com renegociação de dívida. No mesmo dia, eu fui lá, peguei o meu cartão de crédito corporativo, eu só tinha exatamente aquilo de limite, eu acho que foi... Ainda peguei aquela promoção de final de ano que tu fez. Mas espera aí que você é acelerada, eu quero voltar um pouquinho mais. Desculpa te interromper, mas é por fins pedagógicos. Eu quero que você volte um pouquinho no momento que você chega na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, porque eu ia te perguntar isso, porque eu nunca tive uma pessoa que me escreveu assim: eu falei com as pessoas que compraram teu curso para saber se teu curso é verdade. Como é que eu li isso no teu raio-x? Eu falei: que legal, ela falou com as pessoas. Eu falei: eu vou querer saber essa história, né? E a Kelly Dalmy foi uma das que você falou. Então, assim, mas eu queria saber assim, beleza, você viu a semana. Aí, quando você viu a semana, as suas dúvidas foram: primeiro, ela fala de salário, eu não sou assalariada, eu sou PJ. Eu tô com tudo em dia e o banco já disse que não vai. Então, assim, como é que foi para você participar da semana que tá rolando agora? Eu vi, inclusive, que você pagava mais de R$100 de tarifa bancária, era só de tarifa bancária, era uns R$1.200 por ano. Como que foi participar da semana? Quais foram, assim, os resultados que você teve lá? O que você viu que antes você não sabia nessa semana que, inclusive, tá rolando agora? Pelo que eu recordo, foi lá em novembro que eu participei da semana, eu entrei na turma 21, foi 21. Em dezembro, foi bem na época de festa de Natal, daí eu fiz uma imersão, eu assisti todos os módulos ali, naquele período de eu no Natal, estava com fone de ouvido na sala, enquanto o Peru estava assando lá na casa da mãe, fazendo o módulo, mas quando eu entrei, como eu era PJ, tudo que tu falava, nada era para mim, né? Porque era... Mas aí eu comecei a pegar algumas coisas que... Falei: meu, isso faz sentido. Você era PJ, mas a sua dívida era toda de PF de uma pessoa comum, que é mãe, tem uma família e tem despesa fixa para pagar. A única diferença é que você tinha um CNPJ. Exatamente. E daí assim, mas tinha algumas coisas que falava em negociação daí quando aqueles empréstimos que tu na folha de pagamento, que daí muito consignado, seguro prestamista, essas coisas eu sabia que eu não tinha, porque eu sempre fui ligada quando falava quanto que é de seguro, isso eu sempre pedia para cortar. Então assim, quando tu falava essas coisas, eu ficava meio viajando, mas eu comecei a pegar o que era, e daí eu comecei a pensar: cara, eu sou igual a eles, a única coisa é que eu sou funcionária de mim mesma. E daí eu comecei e daí, por mais que tu falasse, já que eu não gosto, por isso que eu não gosto de atender PJ, porque PJ enrola tudo, enrola pessoa jurídica com pessoa física, vocês misturam tudo, vocês fazem essa confusão, só que a minha contabilidade é uma praga, Dagi, ela não deixa eu fazer. Eu tenho que pagar as continhas de casa na PF, eu não posso ter uma conta de água e luz na minha PJ.
que a Maria Graças a Deus. é. Então, assim, apesar, como eu falei para ti, eu sempre fui muito organizada nesse sentido. É que realmente eu sempre gastei muito, isso é fato. Eu sempre eu ia no shopping e gastava 2.000, 3.000 reais uma tarde, entendeu? Que é o salário de uma pessoa. Eu sempre fui muito consumista. E passar por esse período de limbo, passar por esse período aí isso fez com que eu revisse muitas coisas. É, Eu e, e, analisei e muitas era, coisas na minha vida. e era isso que eu ia te perguntar agora, porque quando você me conta assim que você chegou nas minhas redes sociais, você tinha tudo para simplesmente ir caçar outra pessoa para te ajudar, porque você sendo PJ, você podia se esconder atrás dessa história de eu sou PJ, ela fala com assalariado, ou você estava com tudo em dia, só que você colocou para mim, quando você entrou, que você tinha um medo de que você ia ter que ficar 5 anos com o nome sujo para depois poder regularizar. E você meio que estava quase que tipo assim, eu vou ter que deixar 5 anos aí sem pagar e depois eu vejo o que eu faço. E você trouxe esse medo, assim, e eu queria te dizer assim, teve alguma coisa que aconteceu ali na semana que fez você entender que não era isso, não era dar calote, não era não pagar o banco, não era assumir. Como é que foi que isso Foi aterrizou para você? exatamente dessa forma que tu fala, Dagi. E como eu sou uma negociadora, eu pensei, deve ter uma alternativa. Não é possível que eu tenha que esperar, porque a conta só ia crescendo. Eu não tinha 72 mil, eu não estava mais nem com o nome limpo para pegar um empréstimo. Porque o meu PJ é vinculado ao meu CPF. Então, qualquer análise que eles iam fazendo, e daí outra coisa, eu tinha esse discernimento que eu não podia pegar 70 mil para fazer uma proposta, ou seja, 60 mil para fazer uma proposta no banco, mas eu pagar 120 de empréstimo depois. Eu ia tampar um santo e destampar outro, igual falam. Então, eu comecei a ver todas, realmente, a melhor alternativa para mim naquele momento era vender o meu carro, que é o meu meio de trabalho, para quitar as contas, alugar um carro, daí depois que eu quitasse, eu ir lá e comprar um novo carro. Mas isso era uma coisa, e seria o segundo passo se o teu curso não tivesse dado certo. Daí, quando fui naquela semana, falei com a Kelly. Na verdade, quando eu entrei naquela semana, eu já tinha falado com 2, 3 pessoas que faziam um curso contigo. Então, eu já entrei no curso sabendo que eu ia fazer o curso contigo, até bem ansiosa, porque eu queria já ir para o curso direto, né? Sim. Mas aí tinha que passar pela semana. Daí você pegou e fez a promoção lá, eu paguei no cartão. Eu lembro que eu paguei, era o último crédito de cartão que eu tinha. E daí eu parcelei, peguei um dinheiro da mãe para pagar combustível, as coisinhas lá, peguei 13, porque a minha mãe também, ela é uma pessoa simples, a minha mãe ganha bem menos que eu, a aposentadoria dela é bem menos, eu acho que é 2,5 salários de aposentadoria, ela sempre tem dinheiro guardado. A mãe sempre tem, também, os filhos dela já estão grandes, ela não paga mais Sim. escola, né? Mas ela não tem carro, mas ela sempre tem um dinheirinho guardado. Daí eu peguei um empréstimo com ela para terminar dezembro ali, e fiz uns por fora também, eu consegui um dinheirinho por fora, e foi isso. Daí eu liguei para o banco, num primeiro momento eu quis fazer T6 com o banco. Eu não quis ficar devendo. Eu nunca quis ficar devendo para o banco. Mas, Dagi, quando o meu salário caiu na conta, que ele caiu limpinho ali, 14 mil reais na conta, que daí eu tinha aberto daí no banco C6, já tinha pedido para passar o salário já caía na minha jurídica. Eu era tão burra que ele caía na minha jurídica, eu já passava para o Bradesco roubei meu salário. Eu já passava porque eu estava devendo lá, eu precisava pagar lá. Quando em janeiro caiu meu salário todinho na conta, eu comecei a pagar todas as pessoas que eu estava devendo, tipo assim, pagar o carro que estava atrasado 2 parcelas, pagar a escola do meu filho, fui lá e paguei 4 mil reais de cara e parcelei o resto. Quando sobrou aquele dinheiro, eu consegui trabalhar com ele, eu paguei todas aquelas coisinhas ao redor e deixei só o principal. Só aquele banco. E daí eu comecei a fazer as propostas. Daí, quando eu fui tentar fazer a T6, o banco falou, mas tu não está devendo. A gente não tem nenhuma dívida ativa tua aqui.
Eles me passaram a proposta de reparcelamento. O gerente, já na mesma semana, logo que eu entrei, que eu liguei para o saque para passar a carta de superendividamento, que eu entrei no Procon, que eu entrei no Bacen e que eu registrei aquela carta, comunico que a partir de hoje vou deixar de, né, vou deixar de pagar, eu nem lembro certinho como é que são os termos da carta agora, faz bastante tempo, que eu estou enquadrada no superendividamento, tal. No dia seguinte, o gerente da minha conta me ligou e ele me passou uma proposta. Só que a proposta que ele me passou não era do cartão de crédito, era somente do especial e do empréstimo. Sim. E não era tão boa assim, não era ruim. Só que daí eu ia continuar com o cartão e foi tipo 10 dias. Eu falei, cara, não. E assim, foi muito difícil tomar essa decisão. E eu entrei, eu estava participando das quartas-feiras ali, e de repente eu conversei até acho que com alguém da tua equipe, não sei, falaram, analisa, vê, mas tenta fazer pelo menos 2 ciclos, 3 ciclos. Não falam para não fazer, eu acho que naquele momento também não era uma proposta boa, porque a minha dívida principal era cartão de crédito. E acho que a gente falou no plantão, um dia, que você queria fechar a proposta com eles, de cara ali, e era aquela famosa proposta do gerente, vou negociar o que eu quero, juntar aqui, parcelar para você e triplica a dívida. E se eu não triplicou ela, mas aumentou uns 8 mil, assim. E daí o que aconteceu? O que eu pensei, né? Foi uma daquelas decisões difíceis de ser tomadas. Eu pensei, cara, se eu negociar essas duas, o meu cartão eles vão levar para frente durante muito tempo. E daí eu peguei e falei, ó, eu passei para ele. Daí eu passei para ele a contraproposta, de assim, eu vou te fazer uma contraproposta. E eu passei os 3 contratos. Os 3 contratos que era os 3 contratos padrão, né? Eu digo que é o combo, que é o cheque especial, empréstimo e cartão. Porque quando tu entra num, vem os outros, né? Sim. Vem os outros atrelados, assim, eles vêm em grupo e de mãos dadas. E daí eu passei para ele e ele falou, eu vou passar para frente, que daí não é comigo, mas eu acho difícil. Eu falei, não, tá tudo certo. Passa para frente, porque é isso que eu posso agora. E ele estava acostumado com eu falando sim, porque ele também sempre foi uma pessoa que tentou, ele passava umas taxas boas de tudo. Só que é banco, né? Sim. E daí eu comecei... Eu ia te fazer a seguinte pergunta. Por você só ter um banco, 3 dívidas, né? Parecia assim que, tipo assim, meu caso, não... teve alguma coisa que você pensou assim, meu caso não é tão complicado. Teve assim alguma coisa que pairou na sua cabeça de achar assim, não, eu não tô devendo muito, não. Quando eu comecei a escutar o relato dos colegas no plantão de dúvidas, que eu comecei a participar do curso, que daí tudo é assim, né? Entra no curso, gente, tem que fazer ali as aulas, tu tem que ir no plantão de dúvida, isso é muito importante até para tua sanidade mental, porque tu começa a escutar, porque até então tu tem vergonha de sair falando pro povo que tu tá devendo. Eu tinha 3 amigas minhas que sabiam, uma amiga minha também que tinha uma empresa gigante, quebrou, a conta dela era milhões, daí eu contei para ela e isso também me deixava mais tranquila. E ela pagou 700 e poucos mil agora numa dívida das gringas lá dos Estados Unidos e tá pagando dessa forma assim, esperando, muita coisa vai ter que esperar caducar, que daí dívida enfim, maiores, né? Mas daí ela falou, nossa, mas isso é muito fácil de resolver, esse teu é uma vírgula, mas para mim era muito grande, porque, né, e de uma coisa certa, né, quanto maior o teu patamar de vida, maior a tua dívida. Então para mim, você tinha potencial, se você não tivesse parado esse ciclo ali, depois de um ano, já estava, a dívida que você deve ter usado uns 10, 15 mil, já estava em 70, 80, se você não tivesse parado ali, você tinha potencial de chegar em 300, 350 mil de dívida, porque você ia fazer mais um empréstimo, provavelmente o banco ia unificar tudo a uma taxa de 1,5% e jogar para mais meses, e você ia rolando, sabe? E uma coisa que eu quero te perguntar... E uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, Jaque,
Conta pra gente, como é que acabou essa história do Bradesco? Como é que acabou fechando essa negociação? É, Fechou por um valor justo? Como é que ficou, no final das contas? daí, quando começou a vir o meu salário, eu comecei a ter paz. Daí eu comecei a fazer o reset, comecei a ir nas quartas-feiras, tudo certinho, e comecei a orar, né? Comecei a orar muito para que logo, tanto que no meu caderninho de metas do ano, lá em dezembro que eu fiz, quando eu estava fazendo o teu cursinho aqui, ó, com fone de ouvido, eu falei que eu gostaria de fechar 2023 com o nome limpo. Ou com a minha dívida quitada, ou com uma negociação boa parcelada com o Bradesco. Eu escrevi exatamente isso no meu caderno de metas, que eu tenho o hábito de fazer. E comecei a fazer as propostas. Eu fazia proposta todo mês. Teve até um mês que se encontrou, que eu nem esperei terminar os 30, Bacen, Saque e Procon, e também passava para o banco, a agência. Eu pegava o e-mail e jogava para a agência geral. E em abril, parei de pagar em dezembro. Em dezembro que eu parei de pagar. Em abril, eles vieram com uma proposta. E uma outra coisa que eu acho importante fazer é que quando eu peguei o meu cartão de crédito, tu lembra que eu te pedi ajuda? A Dagi brigava comigo, mas ela funciona, tá? Veio o meu cartão, eu não sabia, eu peguei aquele monte de folha, parecia uma enciclopédia, eu não sabia como eu ia chegar no valor que eu estava devendo, porque era muito. Imagina, um ano refinanciando para o cartão. Daí eu comecei a usar a minha cabecinha para pensar e como é que eu ia chegar num valor. E daí eu comecei a calcular as compras. E eu calculei o que eu estava devendo. E todo o resto eu passava IOF, parcelamento, juros sobre parcelamento, dos juros do parcelamento. Tudo que era juros eu cortava. Tudo que era parcelamento eu cortava. Eu fui só nas compras. E eu descobri que eu estava devendo para o banco, eles estavam me cobrando 48 mil de cartão de crédito, estava devendo 15 mil de cartão de crédito para eles. A minha conta era 15 mil. E daí eu peguei e fiz ali o meu painel ali de dívida. Mapa. E fechou que eu estava, meu mapa, fechou que eu estava devendo para o Bradesco, que era justo eu pagar para eles 45 mil, vou arredondar, 45 incluindo mil. tudo, incluindo limite, incluindo tudo. Limite de 10 mil, o empréstimo que eu calculei 10 mil também, e mais 35 mil, perdão, que era a minha dívida para o Bradesco, que era o que eu ia pagar para eles. E eu comecei em cima disso, tal, e fiz os ciclos, e no mês de abril eles me ligaram, a Ana, a gerente de relacionamento do Bradesco, não passei nada por agência de cobrança, nada, que eles estavam me ligando direto, transformando minha vida no inferno, e ela me fez a proposta de 30 parcelas de R$ 1.400. Faz a conta aí, Dagi, que está na tua mesa, você tem calculadora. Agora, 30 vezes 1.400. 42 mil. Então, se eu estava devendo 45 mil, que em grosso modo eu fiz a conta, tirei todos os juros do meu empréstimo, fiz só o capital do que eu estava devendo, que era 10 mil, que eu peguei empréstimo de 18, paguei 4 parcelas, tirei os juros. Eu achei uma excelente proposta para eu dormir em paz, e está dentro do meu reset, dentro da minha realidade. Hoje não tenho mais cartão de crédito, o meu PJ vem o que sempre veio, quando eu estava com saúde ali, que é 3 mil, então cabia dentro. E eu fechei na hora, porque foi meu presente de aniversário. Foi uma semana antes do meu aniversário, de 40 anos. E quando eu fiz 40 anos, eu entrei no Serasa, no aplicativo que eu tenho, e lá estava 0, 0, 0 para tudo. 0 protesto, 0, e meu score estava 740 pontos novamente. Então, Cara, a minha pergunta para você é isso, assim, sabe? Por mais simples que fosse seu caso,
A gente está falando o banco estava te cobrando quanto já na altura do campeonato ali em outubro, novembro? 78 mil. E agora vai pagar por quanto? 42 mil. 42, né, Dagi? Exatamente, 42. sem fazer nada errado. Não, eu fiquei pouquíssimo tempo devendo, graças a Deus, mas eu estava devendo, mas eu estava tranquila, tá? Porque eu sabia que a gente ia entrar numa negociação. Eles me ligavam todo dia, perguntando se eu fechar, daí umas propostas bem mirabolantes dentro dos 70 e poucos mil, E não estava 160 devendo, mil. né, Jaque? Essa fala assim, tá devendo, é porque eu vou falar bem abertamente aqui com você, porque você é aberta, você está abrindo aqui todas as informações, e aí eu fico à vontade para conversar aqui com vocês, mas, você estava devendo um valor que, primeiro, você não estava devendo. E a gente está falando de 30 mil reais, cara. A gente está falando de 30 mil reais, 30 e poucos mil reais. E quando eu falo isso, é porque você não ficou devendo. Porque, Jaque, eu vou perguntar na real mesmo. A gente entrou aqui na conversa, eu vou perguntar na real. Jaque, como é que você ia se sentir se você entrasse no curso e você abrisse e eu falasse bem assim para você, Jaque, como a sua dívida é sem garantia, o que você precisa fazer agora é parar de pagar e esperar. Vai chegar uma hora que o banco vai mandar uma proposta para você. Como é que você ia se sentir? Muita gente me falou isso, tá? Por fora, assim, pessoas assim, quando eu falava, eu tô pagando, meu Deus, tô muitos juros, para de pagar que uma hora eles vão vir atrás de ti, mas não é assim, eu sou uma pessoa de negócio, se amanhã surge um bom negócio para eu fechar uma parceria, ou alguém quer investir um dinheiro em alguma coisa, eu sou uma canalizadora de negócio, o meu maior medo era perder a oportunidade da minha vida porque eu tava com o nome sujo, e no meu ramo, essas coisas aparecem do dia para a noite. Então, eu preciso ter crédito na praça, já que eu não tenho dinheiro investido. Crédito é o mínimo que eu preciso para grandes oportunidades. Já surgiram oportunidades que eu ganhei dinheiro porque eu tinha o nome limpo. Então, assim, isso para mim estava fora de contexto. Esperar anos era o que me deprimia, nessa situação de que não podia fazer um investimento, não podia trocar um carro, não podia financiar um apartamento, não podia fazer nada, porque eu estava. E agora, sim, até tirar visto, né? Tu viajar, se tu tem muita dívida, eles não liberam visto para ti. Calma, não assusta o povo, calma. Mas pode assustar. Não assusta, mas pode assustar. O que acontece, Jaque? Quando eu tomei essa postura aqui na internet, de falar que eu discordo veementemente com essa fala de para de pagar e o banco vai te mandar uma proposta. É porque isso fica muito vago, isso não traz paz. E, principalmente, você esperar uma proposta do banco é um calote. É uma má-fé, é uma coisa que não é bacana, sabe? Então, assim, esperar não é o caminho. O caminho é você fazer proposta, não você ficar esperando uma proposta. Então, assim, uma pergunta que eu quero fazer para você agora é assim, primeiro, né? Como é que tá agora? O nome tá limpo, o score tá quanto? Já te ofereceram crédito? Como é que tá a vida agora? Você ficou restrita para sempre? Como é que tá? Não, essa é a melhor parte. Se eu quiser amanhã pegar um cartão de crédito no Bradesco, eles, claro, não vão me liberar com 40 mil, né? Mas eu posso fazer financiamento residencial, posso fazer qualquer coisa. Minha negociação foi realmente uma negociação que eu não fiquei com dívida com o Bradesco. Eles entenderam ali que o que eu paguei de juros esses um ano ali, era o justo, e eu estou pagando um pouco de juros, né? Então, eu poderia ter esperado mais. Não, se me passaram essa proposta, eu não vou pagar esses 7 mil reais de juros. 7 mil eu estou pagando todo mês, 7 mil eu vou pagar diluído. Acabou que não foi um nada perto da incomodação que estava. E outra coisa, eu vou começar a pagar a partir do mês que vem esses 1.400 reais. Então, me deu até um respiro para eu me organizar para colocar dentro do meu reset. Mas será que se eu negociar as minhas dívidas eu vou poder financiar uma casa? Então, aproveitei que você começou a falar do seu caso para deixar bem claro que, além de eu não ensinar que você fique esperando, ficar esperando uma proposta vai fazer com que você fique cada vez com o nome mais enrolado. Porque quanto mais tempo você fica com o nome no Serasa, mais aquilo depõe contra você. Você pode pesquisar, o Serasa calcula o teu score, tanto o Serasa quanto outras plataformas, de acordo com o teu comportamento de crédito ao longo da vida. Tanto que eu demorei para recuperar o meu score e olha que eu não fiquei com o meu nome enrolado.
Só que como eu atrasava as minhas contas com muita frequência, eu fiquei com score ruim durante um tempão. Então eu falo para todo mundo, gente, aqui eu e meu sócio, a gente zoa pra caramba um do outro. Porque meu sócio, eu falo para ele, porra, Bel, você tem um Abex. Eu mal consigo um personalité do Itaú, por quê? Histórico de crédito ruim. Por todos os anos que eu fiquei enrolada. Já faz, meu Deus, já faz anos que eu saí das dívidas. Mas, como eu não tive método, como eu era bagunçada, esse histórico pesa sobre mim. Então, quando eu vi o que eu passei por não ter cuidado do meu nome, eu falo, peraí, gente, esse negócio de deixar o nome no Serasa, eu trabalhei no banco. Quanto mais tempo seu nome fica no Serasa, pior é para você. Então, não precisa ser 8,80. 3 meses, né? 3 meses, porque eles começaram a colocar em dezembro. Não, 4 meses. O meu score, o mais baixo que foi nos últimos anos foi 998. Meu score era muito bom. Então, não, assim, para eu recuperar o meu score, ó, eu vou te falar, posso te responder já, que foi 1 ano para eu recuperar meu score. Aí faz 1 ano que eu comecei, assim, a organizar para ter um score fodástico de crédito, porque aí eu falei assim, ó, agora eu tô a fim de olhar para isso, porque eu não uso crédito, mas chegou num ponto que, como eu tenho a empresa, eu vi a importância de ter uma boa ficha de crédito. Aí eu comecei a trabalhar focada para o meu score para 990, 970, como está hoje. Mas eu vivi na pele, no meu CPF, o peso de ter descuidado do meu nome durante a minha época de endividamento. E aí, depois que eu saí das dívidas, eu conto isso nas lives, né? Depois que eu saí das dívidas e organizei a minha vida, eu fiquei com pavor de crédito. Aí, o que aconteceu comigo? Eu não tive histórico de crédito. Eu era uma anônima que pagava tudo à vista. Aí o score cai mais um pouco ainda, porque score não é estar com o nome limpo e sujo. Score é, se eu não estar devendo e tem um bom comportamento de crédito, paga em dia, paga as contas até mesmo antecipadas, sua conta vence dia 12, paga dia 10. E aí eu falei assim, não, eu vivi na minha pele, então eu não vou ensinar as pessoas a deixar o nome apodrecer no Serasa e ficar esperando uma resposta do banco. Então, quando eu vivi esse desafio na minha vida de falar assim, não quero crédito. E aí, no momento que eu falei, não, eu vou voltar a usar cartão, eu vou pegar esse negócio de milha. Eu lembro que na época eu falei, não, eu vou começar a juntar milha e tal, porque eu tinha ficado traumatizada, olha o tanto que eu devi. Eu nunca mais queria usar crédito na vida. Aí eu falei assim, olha eu vivendo na pele a dor de quem larga o nome apodrecendo no Serasa. E isso porque eu não cheguei a passar por esse nível de endividamento, de ficar no Serasa, porque eu trabalhava no banco, eu não podia ficar com o nome do Serasa trabalhando no banco. Então, eu nem tive esse nível de endividamento de passar anos no Serasa e sofrer com crédito. Então, peguei esse ramo só para já quebrar essa coisa de, se eu negociar, vou ficar restrito no banco. Mas, Jaque, para eu poder deixar você ir aí para o seu compromisso, que eu sei que você está aí no momento entre amigas, vou aproveitar e falar isso e te perguntar, né? Jaque, como é que tá a sua vida agora? Como é que é a vida da Jaque hoje? Como é que você está se sentindo? Primeiramente, assim, graças a Deus, a primeira coisa que fez em 4 meses, aí eu perdi 14 quilos. Era basicamente estresse, tá? Tô novamente, assim, com orgulho de mim, igual eu tinha, porque esse orgulho eu perdi, e aprendi muito, age muito, como eu falei, assim, cara, o teu curso aí, realmente eu desejo que tu sempre tenha muita prosperidade na tua vida, que apesar desse ser o teu negócio, o teu ganha-pão, onde tu ganha o teu dinheiro, uma coisa muito bonita, essa iniciativa que tu teve de criar um curso para ensinar o pessoal, porque quando tu tá dentro, tu não consegue visualizar se o teu caso é simples ou não, daí tu entra num curso desse, tu consegue, né, ver que o teu problema não é tão grande, tudo isso ajuda muito, esse bate-papo das quartas-feiras, que tu consegue conversar com outros colegas, escutar problemas de outros colegas. Hoje a minha vida voltou para os trilhos, eu estou muito mais centrada do que eu era antes. Tu vê que eu estou precisando comprar um micro-ondas, eu nem comprei ainda o micro-ondas, que eu não quero ter dívida. Então, estou naquela vibe tua ali de dar uma segurada. Mas o que eu já fiz, eu já comprei um consórcio agora esse mês, que eu começo a pagar mês que vem, de 70 mil. Então, eu voltei a investir, sabe, muito pé no chão. Agora, meu objetivo é voltar até minha reserva financeira que eu tinha. E é isso, assim, graças a Deus, é, é algo, não tem o que falar.
tu conseguir respirar em paz, vendo o teu dinheiro voltando a fazer as coisas que tu fazia, o simples fato de ir jantar, até daqui elas estão ali te me esperando, já vi que vieram até aqui no vidro, e poder sentar num restaurante e jantar, é uma coisa pequena, mas é uma coisa que tu trabalha tanto, tu tem que ter isso, porque é o que move a gente, né? O que Sim. move a gente, Saiu do caos financeiro e o salário tá sobrando, né, Jaque? graças a Deus, Daj. E Graças a assim, Deus. ó, eu falo muito, né, a Jaque, ela teve, sim, muita dificuldade de aterrissar no problema dela, porque ela estava tão acostumada de empurrar o problema para frente, que ela não estava percebendo que ela se tornou especialista em empurrar o problema para frente e aumentar a dívida dela. E aí eu lembro que foi bem difícil o começo dela, mas ela foi muito determinada. Então, quero honrar você por isso. Você foi uma aluna que eu brinco, né? Deu trabalho para prof? Deu, mas eu gosto de aluno que dá trabalho, porque é esses que têm resultado rápido, igual você. Que pergunta quem tá lá dando opinião. Quem Mas está lá obrigada, tá? perguntando, quem está lá fazendo, é quem tem resultado. Então, eu te agradeço muito pelo carinho, pelo teu depoimento. Tenho certeza que ajudou muita gente aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar, pelo menos se eu conseguir ajudar uma pessoa, igual a Kelly na época me ajudou, e eu sou grata a ela, que ela falou, só faça, eu também sou mãe, e passei por as mesmas coisas, e faz, porque tu vai dar um jeito, meu jeito, tu vai pagar rapidinho, ela me falou. E eu até acho que eu consertei antes dela, minha vida. E é isso, muito obrigada, Dagi. Cara, foi a melhor decisão que eu tomei, e eu indico. E eu Olha, não sou muito. fake, não fui comprada, tá? Ó, Só diz tive que depois, assim, ó, é uma coisa que eu faço aqui com os meus alunos, né? Eu falo sempre que eu protejo ao máximo, assim, a identidade deles, para que o pessoal até... Esses dias teve uma aluna minha que ela falou assim, Daj, eu não sei como que essa pessoa me achou, Daj, porque realmente as pessoas fazem isso que você fez, é comum acontecer. E aí eu sei que ela falou assim, Daj, a pessoa conseguiu meu celular num anúncio de 2 anos atrás, eu fiquei com medo, aí eu falei, não, calma, tá tudo bem, porque realmente as pessoas fazem isso, né? Mas assim, a Jaque é uma querida, depois você comenta numa publicação minha lá, para quem quiser falar com você, poder falar com você, igual você fez, porque a Jaque fez um FBI, né, para saber se o curso era real, tal. Então, assim, o pessoal tá participando da semana agora, e eles estão nessa fase aí de procurar as taxas e tarifas, ver os juros que o banco tá cobrando, que foi um desafio que você teve, né? Então, assim, eu acho que tenho certeza que vai ajudar muito, mas pode ir lá pro teu compromisso, fique em paz Beijo, e obrigada, obrigada. Dasi. A gente se fala, viu? Tô sempre aqui quando tu precisar. Beijo. Obrigada de coração, viu? Tchau, tchau.